A líder indígena Dejanira Grenac deu um relato do que o povo dela passou. Nosso povo sofreu muito, muito. Até hoje nós sofremos. A gente foi chotado. Os casos de expulsão de terra e de tortura durante o período da ditadura militar contra as etnias Grenac em Minas Gerais e Guirarocá em Mato Grosso do Sul começaram a ser analisados pela Comissão de Anistia em 2015. Em 2022, as ações foram rejeitadas no governo Bolsonaro, mas o Ministério Público recorreu. Hoje, o relator votou a favor do pedido de reparação. A memória sobre o desaparecimento dos presos Grenac expõe violências praticadas pelo Estado brasileiro que devem ser reparadas. Ao final do julgamento, a presidente da comissão se ajoelhou diante de Dejanira Grenac. Por favor, leve o nosso respeito, as nossas homenagens e o nosso sincero pedido de desculpas. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 3 de abril de 2024, são 8 horas da manhã. Silêncio sobre o golpe de 1964 incomoda o PT. Foi grande a gritaria da esquerda e da mídia oportunista por conta de o Lula ter dito que não haveria no seu governo, internamente no seu governo, eventos para rejeitar, repudiar a ditadura militar, eventos institucionais do governo. Além da esquerda, a mídia não deixou de aproveitar esse momento, essas críticas, para atacar o Lula, como sempre faz. O partido do presidente seguiu na direção contrária à determinação dele para que ignorasse a tomada de poder pelos militares e vai lembrá-la em eventos que criticam o regime autoritário. Como sempre fez em seus governos, porém, Lula troca discursos por resultados. Em vez de falar de pobreza ou desigualdade, por exemplo, apenas diminuiu. Com a ditadura não está sendo diferente. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal. Curta, compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E o fato é que a população parece ter entendido o que o Lula quis fazer. 59% aprovaram a proibição dele a atos sobre o golpe de 1964. Porque atos dentro do governo são eventos políticos que se excluem, que terminam, que evaporam logo após acontecer. Não é o fato de o governo fazer evento que vai mudar a questão da ditadura. A sociedade como um todo fez inúmeros eventos para repudiar a ditadura e note-se, pouca gente está notando, que as notícias que se tem são de atos de entidades de direitos humanos contra a ditadura. A favor da ditadura, só houve uma manifestação silenciosa, discreta, num quartel aí do interior de Minas Gerais, a favor da ditadura, algo bem discreto. Quem prevaleceu foram as entidades privadas, não de governo, que fizeram seus atos. Mas o Lula, em vez de discursos, ele tomou atitudes como essa que você viu e outras que ele vem tomando na surdina contra a ditadura. É bom lembrar, como você viu no vídeo, que a Comissão da Anistia aprovou caso inédito de reparação coletiva a indígenas por repressão na ditadura militar. O colegiado estima que pelo menos 8 mil indígenas foram mortos por ações do regime. Julgamentos foram marcados para a memória dos 60 anos do golpe de 1964. Ao mesmo tempo, o Conselho de Direitos Humanos reabriu casos sobre a morte de Rubens Paiva na ditadura. A decisão ocorreu após Lula vetar atos sobre os 60 anos do golpe. O Ministério da Justiça se absteve em votação. O Conselho Nacional de Direitos Humanos aprovou ontem a reabertura da apuração sobre o assassinato do ex-deputado Rubens Paiva por agentes da ditadura. O caso havia sido arquivado em 1971.
Em janeiro daquele ano, o engenheiro e parlamentar que tinha sido cassado após o golpe de 64 teve a sua casa no Rio invadida, foi levado a uma unidade militar para depoimento e desapareceu. Relatos e apurações da Comissão Nacional da Verdade e do Ministério Público apontam que militares montaram uma farsa para encobrir o assassinato sob tortura e a ocultação do corpo. E o caso foi reaberto. Indígenas são anistiados e, enfim, respeitados. A comissão da anistia reconheceu perseguição e violência cometidas durante a ditadura. Foi um ato forte de um órgão ligado ao governo. Mesmo com o silêncio de Lula, 8 dos 38 ministros lembram 60 anos do golpe, diz essa matéria. E você acredita nisso? Que o Lula proibiu eventos, proibiu seus ministros de falarem sobre a ditadura, de lembrarem os 60 anos do golpe, de criticarem, e mesmo assim eles o desobedeceram? Ora, tenha santa paciência. É óbvio que o Lula disse que o governo não faria eventos, mas em momento nenhum ele se opôs a que seus ministros dessem seus depoimentos pessoais. É simples assim. Eles tentam vender uma versão de que Lula está sendo desobedecido. Tem aqui uma outra matéria que diz a mesma coisa. Órgãos do governo contrariam Lula e fazem ações contra a ditadura militar. Nesta semana, a Comissão da Anistia formalizou reparação a 2 povos indígenas e o Conselho de Direitos Humanos reabriu o processo do assassinato do ex-deputado Rubens Paiva. São órgãos do governo. E isso foi feito, sabe por quê, minha amiga, meu amigo? Sabe por quê? Porque esse homem permitiu. Porque esse homem agiu. Porque esse homem, em vez de fazer discurso para lacrar na internet, ele está agindo para fazer o que é certo no Brasil, com bom senso, com responsabilidade, para não criar maiores problemas, mas sem se omitir da sua obrigação. E com isso você viu pela primeira vez esses horrores impostos aos indígenas e esse crime contra esse deputado que perdura desde que eu me conheço por gente, finalmente vão ter providências por ação de órgãos do governo que agiram não à revelia de Lula, mas porque ele deixou. O Dirceu volta ao Congresso em evento sobre o golpe, o José Dirceu, e diz que vai voltar à política. Ele deve se candidatar a deputado federal em 2026. E essa é uma ótima notícia. O José Dirceu, ele foi cassado, ele foi derrubado, ele foi preso, e tudo isso sem nenhuma prova, principalmente no julgamento do Mensalão, que inventaram o tal domínio do fato. Sem ter uma só prova contra ele, ele foi condenado porque sabia do que, pela presunção do ministro Joaquim Barbosa, o primeiro negro nomeado para o STF desde 1917 pelo Lula, ele fez essa vilania, ele cometeu essa vilania de condenar o José Dirceu sem provas. Hoje, que a gente vê que nenhuma prova parece suficiente contra Bolsonaro, pergunta-se onde está o domínio do fato que condenou José Dirceu, porque ele tinha que saber o que estava acontecendo. Por que não usam contra o Bolsonaro? Bolsonaro ouviu do PL eu pedir que o partido desistisse da cassação de Moro. Que se desistisse tinha dinheiro público envolvido, o Moro, o partido entrou com a ação, tal, e o Bolsonaro não fez questão nenhuma de ajudar o Moro, de mandar o PL tirar a ação contra ele, fez de conta que acreditou nessa desculpa esfarrapada e está se vingando, porque o Bolsonaro não perdoa, ele não esquece. E o caso entre ele e o Moro, apesar de o Moro ter ido se humilhar na campanha eleitoral e bajular o Bolsonaro e dar apoio a ele pela segunda vez, não é? O Bolsonaro não perdoa.
E tem um senador aí que vai ser cassado, do PL de Santa Catarina, esse Jorge Seife. O velho da Havan pagou muito alto pela candidatura dele, gastou além do que podia, desequilibrou a disputa em Santa Catarina e agora ele está para ser cassado. E essa é uma boa notícia. O senador bolsonariano, havanista, diz que se o caçarem vão trocar 6 por meia dúzia. Que troquem, mas pelo menos não vai ser ele que cometeu um crime eleitoral. Investigação do CNJ que mira a atuação de Moro na Lava Jato é liberada para a pauta, mas segue sem previsão de análise. Tem um problema sério nesse caso, em que o Moro poderia no limite até ser preso, porque sumiu dinheiro que a Lava Jato apreendeu. Tem malversação de dinheiro público envolvendo 2 bilhões de reais, mas o caso está na mão do presidente do STF, que tem a primazia de colocar esse caso em pauta, o Luiz Roberto Barroso, que é lavajatista, não mudou nada, assim como a mídia continua morista e lavajatista. Enquanto isso, o Palácio do Planalto paralisa as emendas do deputado assassino de Marielle. Mas a notícia nem é tão boa, você vai ver nessa edição. Enquanto isso, o partido de Sérgio Moro enviou ao processo provas contra o ex-juiz. Isso mesmo, o União Brasil enviou provas contra o Sérgio Moro. Tá ruim a situação dele. Mesmo a mídia querendo passar pano para ele, o Sérgio Moro foi acusado pelo próprio partido dele. Mensagens que podem ser usadas como provas contra Sérgio Moro no processo em que ele é ameaçado de perder o mandato foram enviadas ao TRE do Paraná pelo União Brasil, o próprio partido do juiz. E o Dallagnol, ele foi lá de bicão num evento nos Estados Unidos, onde tinha BBBs, Barroso e um monte de celebridades lá. Acadêmicos americanos, políticos brasileiros também estão na programação do Brasil Conference, que acontece nesse final de semana. O evento, organizado por estudantes brasileiros de Harvard e do MIT, que ocorre neste sábado e domingo em Cambridge. Moraes e PGR divergem sobre alguns assuntos, não é? O Moraes e o Gonê, e aí o jornal Folha de São Paulo diz: eles estão divergindo, o Moraes está atropelando a PGR. Veja, em primeiro lugar, se a palavra da PGR fosse final, não haveria como o ministro do STF divergir. Em alguns casos, o PGR está preconizando uma coisa e o Moraes está fazendo outra. Por quê? Porque a lei permite, a lei não obriga o STF a aceitar tudo que o PGR pede, não é? E é natural que em alguns casos eles divirjam. Claro que muito, muito, muito menos do que acontecia sob o Augusto Aras. Por fim, isso aqui é uma piada. Eu vou até localizar o trecho aqui para ler para você. O juiz Sérgio Moro divulgou a delação premiada de Antônio Palocci às vésperas da eleição de 2018 e foi para o Ministério da Justiça de Bolsonaro. O magistrado, que surgiu em 2004 defendendo uma faxina no sistema político nacional, viu-se acusado pelo Podemos de ter torrado R$45 mil do fundo partidário em roupas, inclusive em uma bermuda. Dinheiro público. É isso aí, você pagou a bermuda do Sérgio Moro. Quem conta essa história é o Hélio Gaspari. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.